Estamos de volta, este é o 3 em 1 em áudio e vídeo, e as primeiras declarações de Jair Bolsonaro sobre relações exteriores e comércio internacional incomodaram muita gente. Em um editorial publicado pelo jornal estatal China Daily, o governo chinês fez um alerta ao futuro presidente e diz que o custo pode ser grande para o Brasil. A Denise Campos de Toledo, nossa comentarista de economia, gravou um vídeo. Solta aí, Andrezão. Olá, pessoal. Acompanhamos durante a campanha, em várias ocasiões, o candidato Jair Bolsonaro falar em limites para investimentos da China por preocupações com uma ação predatória, segundo ele, especialmente em relação à infraestrutura, alegando que o país não está à venda. Pois bem, agora a China mandou um recado pesado mesmo para ele, através de um editorial no principal jornal estatal, o China Daily. O jornal é uma espécie de porta-voz do governo. De acordo com o editorial, as exportações brasileiras não apenas ajudaram a alimentar o rápido crescimento da China, mas também apoiaram o forte crescimento do Brasil. Criticar a China, prossegue o editorial, pode servir para algum objetivo político específico, mas o custo econômico pode ser duro para o país, que acaba de sair de sua pior recessão, se referindo ao Brasil. Abre aspas de novo. Ainda que Bolsonaro tenha imitado o presidente dos Estados Unidos ao ser vocal e ultrajante para captar a imaginação dos eleitores, não existe razão para que ele copie políticas de Trump, fecha aspas. Bolsonaro já tinha provocado irritação com a visita que fez a Taiwan, considerado uma afronta e possível causa de futuras turbulências na parceria estratégica entre os dois países. Agora, no editorial, a pergunta foi, aspas, até que ponto o próximo líder da maior economia da América Latina vai afetar a relação Brasil-China, lembrando que o presidente eleito é tido por alguns como Trump tropical, que não apenas endossa a agenda nacionalista, mas pode copiar uma página do seu guia, fazendo referências até à possibilidade de mudança da Embaixada do Brasil em Israel para Jerusalém. A expectativa é que, quando assumir a liderança da 8ª maior economia do mundo, Bolsonaro, segundo o jornal, olhe de forma racional e objetiva para as relações Brasil-China, se dando conta de que a China é o maior mercado exportador e a primeira fonte de superávit comercial, e as duas economias são complementares e dificilmente competidoras. A guerra comercial entre China e Estados Unidos, sabemos que começou com muita retórica e vai se efetivando com medidas protecionistas efetivas. O Brasil é o elo mais frágil de uma eventual disputa com a China. Então eu pergunto a vocês acham que Bolsonaro, a partir desse recado, pode assumir uma postura um pouco mais amena, tentar uma negociação com a China, até para impor determinados limites, mas de uma forma mais amigável? E aí, Vera Magalhães? Bom, a Denise resumiu bem o imbróglio, né? O que a China está querendo dizer nesse editorial é: mano, vocês não são os Estados Unidos, filho, você não é o Trump, recolham-se ao seu tamanho, vocês não têm tamanho para brigar com a gente. E, na verdade, se eles resolverem levar a cabo esse tom e essa ameaça, o Brasil realmente não tem. A gente depende bastante do comércio com a China, é um dos principais parceiros comerciais do Brasil. As nossas commodities vão muito para a China, dependem bastante das exportações para a China. Então, não é o caso de comprar essa briga comercial na largada. Primeiro porque é contraproducente. O governo vai ter outras brigas no fronte interno para travar e que vão ser já muito complexas e demandar toda a articulação política, toda a energia do novo Ministério lá da Economia. Não vai ter tempo para uma briga que foi suscitada pelo Bolsonaro na campanha como mais um daqueles estandartes ideológicos que ele ergueu. Era só isso que ele queria. Ele queria dizer que vermelho não. Era isso, o símbolo que ele queria. Vermelho não vai explorar nosso nióbio, não vai explorar nossas jazidas. Era criar mais uma ameaça vermelha no imaginário popular. Tanto que no fim da campanha, quando já foi ficando claro que ele seria eleito, ele mesmo começou a mitigar esse discurso, dizer que as relações comerciais seriam preservadas e etc. Então eu acho que a tendência é ele ir arrefecendo esse discurso de combate à China. Não vai entrar por aí, porque vai ser entrar pelo cano. E os seus amigos ruralistas rapidamente vão reclamar disso. Andreasa, quero ouvi-lo. A estratégia política eleitoral do Jair Bolsonaro, falamos muito aqui sobre isso, foi brilhante, deu certo, consagradora, ganhou de lavada. Um dos componentes dessa estratégia
dessa estratégia de exploração do imaginário do eleitor, em certo sentido uma estratégia parecida com aquela desenvolvida pelo Trump em sua campanha em 2016, um dos componentes foi hostilidade, porque a palavra é essa, à China, declarada. Na pré-campanha, num tom acima, na campanha, continuando num tom um pouco abaixo. Ganhou a eleição, é o presidente eleito, e comércio exterior não é campo para bravata. É terreno para ser objetivo, pragmático. Então, o Brasil precisa se relacionar tanto com os Estados Unidos e precisa melhorar essa relação, porque ela ficou muito prejudicada nos governos lulopetistas por motivos ideológicos. Então, a agenda declarada do Bolsonaro de viagens, e isso sempre tem um componente comercial importante, a Israel e aos Estados Unidos, essa agenda atende a interesses comerciais brasileiros, mas precisa também dialogar com a China, nosso principal parceiro comercial hoje, ponto final. Acabou. Esse editorial é claro, não é um jornalista escrevendo lá. Esse jornal, China Daily, é a voz do governo. É o governo da China falando. Em certo sentido, estende a mão. Dura, mas estende a mão. O que o Brasil tem que fazer? Pegar na mãozinha da China e tocar a vida adiante. O Brasil precisa desse caminho. Vamos abrir outros. Eu sou a favor do comércio bilateral. Vamos estreitar outros negócios, é ótimo. Mas sem abrir mão da China. Não é lugar de ideologia, comércio exterior. O Brasil é o Brasil. Tá? Nós somos miúdos. Valentes, atrevidos, mas miúdos. Então, miúdo, baixa a cabeça e toca a bola bonitinho. Vai lá, Joel. Exato. A China é o maior parceiro comercial do Brasil e a posição econômica do Brasil é muito diferente da posição econômica dos Estados Unidos, que o Bolsonaro, no discurso, passou a emular um pouco uma retórica aí do governo Trump. O Brasil é um país economicamente fechado, os Estados Unidos um país bastante aberto. O Brasil é um país cuja produção e cujo comércio internacional é bem complementar com o da China, bem mais do que os Estados Unidos. Mesmo no caso americano, no final das contas, é bom tanto para os Estados Unidos quanto China terem comércio entre si. Mas internamente isso gera ganhadores e perdedores. No caso do Brasil e da China, os ganhos superam ainda mais as perdas que a gente tem aqui dentro. É besteira para o Brasil se engajar numa briga dessas. O governo Bolsonaro chega com duas tendências que não são totalmente harmônicas na forma como ele vê o resto do mundo. A primeira é de se querer abrir comercialmente para outros países, integrar a economia global, integrar as cadeias globais de valor, que são, olha, não existe um país no mundo que tenha enriquecido sem fazer isso, sem se integrar a economia global ao grande sistema aí de divisão de tarefas no mundo. O Brasil ainda precisa fazer isso. Pode ser sim pelo meio de acordos bilaterais, é possível. Esse também não é isento de problemas. Há certas barreiras não tarifárias ao comércio que é mais fácil de você reduzir com acordos multilaterais entre vários países, mas pode ser, os acordos bilaterais podem ter seu lugar também. A gente tem novas oportunidades no mundo, vejam a Inglaterra aí, a situação dela, ela vai querer parceiros comerciais, por exemplo. O Brasil pode estar, por exemplo, de olho nisso. Agora, por outro lado, é um risco para o governo brasileiro ficar a reboque da política externa e subserviente, de uma forma negativa, abjeta, mas subserviente à política externa do governo norte-americano. Isso o Brasil não deve fazer. O Brasil deve procurar o seu interesse na esfera mundial e que sim, é um interesse complementar e harmônico sim com Estados Unidos e China, desde que acordos justos sejam feitos aí e que preservem e aumentem, se possível, a nossa abertura econômica. Outro ponto. O governo Bolsonaro quer investir em infraestrutura. Bom, o governo vai suar muito para fazer algum ajuste fiscal e ter algum dinheirinho para investir. Mas o investimento que a gente precisa é maior do que isso, inclusive. A gente vai precisar também não só do capital do governo brasileiro, como do capital privado e também do capital de outros países como a China, que investem ao redor do mundo. A gente tem que criar boas regras para atrair investidores do resto do mundo. E não começar com um discurso nacionalista que pode, pelo contrário, afastar esses investidores e dificultar a nossa vida aqui dentro. Porque a gente vai precisar sim de infraestrutura. É um gargalo que a gente vai sentir de novo quando a recuperação econômica vir e a nossa capacidade ociosa cair, a gente voltar de novo para as nossas antigas barreiras de infraestrutura econômica, de transporte, de energia, enfim, um monte delas. Ainda mais com as grandes empresas dizimadas pela Lava Jato sem capacidade de investimento. Exato, as nossas grandes empresas dizimadas. Então, quer dizer, o Brasil precisa sim da China. É bom que ele esteja com a China. A gente não vai seguir a China porque a gente é
fraco também. A gente é bem menor que a China, é fato, mas está no nosso interesse ter uma boa relação comercial e econômica com a China e com os Estados Unidos. A diplomacia brasileira sempre foi marcada e o Brasil é um país que tem uma participação boa na diplomacia mundial, teve presente em alguns momentos históricos importantes. A nossa diplomacia é respeitada no mundo e ela é sempre marcada pela busca da paz, pelo uso dos acordos e das ferramentas diplomáticas para resolver conflitos. Que na esfera econômica a gente continue também essa nossa boa tradição e não o caminho perigoso do novo nacionalismo que está surgindo aí, inclusive no governo Trump.